Bem-vindos a mais uma aula. Bom, vamos iniciar a aula fazendo o glacê real. A aula 2 eu vou vos ensinar uma técnica que é só usada em esferovite. Vocês não podem usar em bolos, infelizmente tem que ser mesmo esferovite. Para fazer esta técnica tem que usar mesmo esferovite. Então, o cliente, quando for já pedir, vocês têm que informar isso ao cliente, vai ser um bolo falso. Então, para começar, vamos começar a bater. Vamos começar a bater o glacê real. Uma clara de um ovo, 200 gramas de açúcar em pó e uma colherinha de ácido cítrico. Primeiro vão bater a clara, depois vão colocar açúcar em pó, 200 gramas, bater e por fim vão acrescentar uma colherinha de ácido cítrico. A glacê real, quanto mais tempo vocês batem, duplica do volume e endurece, ok? Eu vou bater a clara. Então, aqui vou colocar o açúcar aos poucos. $150 gramas, mais de 50 gramas. 200 gramas de açúcar. Então, como podem ver, ele vai ficar assim. Então, eu vou acrescentar uma colherinha de ácido cítrico.
glacê já batido. Então, vou primeiro explicar como é que eu fiz este buraco que tem no esferovite. Então, para fazer este buraco, vocês vão pegar um esferovite, vão marcar um círculo, pode ser com caneta ou mesmo com uma faca, vão marcar antes e vão cortar. Com cuidado vão cavando, tirar até façam um buraco dos dois lados, assim mesmo tamanho, ok? Então vão cavando, cavem até formarem este fundo. Depois é só com jeito, vão raspando para alisarem, para manterem liso, vão cavando. Se é fazer quadrado, depende. É só comprar esferovite, tem quadrado, tem redondo. As pessoas vão perguntar, não é possível fazer com bolo verdadeiro? Não, não é possível. Bom, pode ser possível, mas só que é um pouco arriscado. Só se podes fazer com bolo verdadeiro se for encher ele de flores. Então vais pôr uma camada redonda por baixo, depois vais colar pequenas camadas do lado até mais ou menos esta altura do bolo, depois a outra camada. Vais acertar, mas as camadas de cima vão ter que colocar numa base estreita. Nesse caso, a base tem que estar mesmo onde termina o bolo, ok? Então, coloquem o segundo bolo do topo, façam a moldagem toda, mas não pode ser massa de chifão, não pode ser massa manteigada, tem que ser a massa própria para esculpir. Existe uma massa própria que é muito pesada, que é mais para fazer esculturas, ok? Então, vão cavar o bolo e tudo mais. Vão colocar um palito. Vão espetar um palito que dê estabilidade ao bolo que estará por cima para não descair por causa desse espaço que tem. Então, para disfarçar aquele palito, podem colocar no buraco todo, podem colocar flores. Ok, vamos começar. Vou barar todo este buraco com glacê, todo o bolo, nesse caso, todos os esferovites vou barar com glacê. Ok, aí que já está. Barei todo ele com glacê. Vamos colocar também por fora, para poder pegar a maçapão. Pode ser glacê, ou uma geleia, ou cola de CMC. Vamos colocar em todo esferovite por fora. Então aqui está, já coloquei glacê em todo esferovite. Vamos amassar a maçapão. Bom, esta maçapão que eu estou a usar hoje também é maçapão caseira que eu fiz. Quem quiser aula, tem aula da maçapão caseira. Então aqui eu vou amassar bem. Mãe, está aqui. Tá bom, leva tudo, Dudu, vai deixar lá. Então vou amassar a maçapão.
Bom, aqui já tem a minha massa pão já amassada. Agora vamos começar a esticar ela. Vou colocar açúcar em pó. Então, eu vou enrolar. Ariel não mexe. Então, depois com uma faca vou tirar o excesso que tem por dentro. Com as mãos vão alisando. Então, eu vou tirar as sobras que ficam nos lados.
Vai ficar assim. Aí só depois, com jeitinho, vão mantendo ele belezinho. Ok? Agora vamos cobrir a outra parte, cobrir todo o bolo. Aqui, vou esticar novamente. Aqui vou cortar o excesso que tem por baixo. Vai mostrar o pai. Olha, mãe. Então eu vou alisar.
Então aqui eu vou puxar para tirar esse excesso de dobras que tem por baixo. Mãe, deixa os bolinhos aqui. Uhum. Mãe, toma. Mãe, toma aqui. Deixa aí. Mãe, eu vou levar com esse. Então já acabamos a sapão da mãe, tu. O que, mãe? Tá, já acabar minhas coisas, né? Mãe. Oh, mãe. Eu tô com isso, mãe. Eu tô bolinho. Não. Dá isso, mãe. Ariel. Então, aqui eu vou cortar. Alô, pai. Faz bem. Adeus. Dá lá isso aí, mãe. Alô, pai. Alô, dois, mano. Alô, mãe, pai. Pai. Mãe, pai. Pai. Meu pai. Mãe. Ai, barulho. Ariel, dá lá isso, mãe. Dá. Então, eu vou fazer quina. Para fazer aqui não é muito simples. Vocês vão encostar esta espátula aqui e esta espátula por cima vai puxar. E a nossa quina já está pronta.
vezes aparecem imperfeições nos bolos de cobertura de maçapão. O que vocês vão fazer? Pegar açúcar com maçapão. Vou fazendo isto. Aqui vamos colar então vou cortando para tirar, para manter ele liso com faca ou xisate. Preferência ter xisate, tá bem? Vão cortando. Deixa eu ver. Ok, vamos fazer isto. Depois é só com as mãos e um bocadinho de açúcar, com jeito. Vamos fazendo este movimento para poderem tirar aquela junção, ok? Bom, aqui está. Então vamos fazer a parte de baixo, vamos sobrepor. Explicar mais uma vez que esta técnica é mais usada com esferovite, tá bem? Eu pesquisei tanto antes de dar já aula, estudei antes. E esta técnica realmente só funciona com esferovite. Com bolo precisa de fazer certos arranjos, aquilo que eu estava já a explicar, ter muito cuidado, não pode ele ceder. Nem todos os bolos que a gente vê, certas artes que a gente vê, nem tudo infelizmente é bolo. Algumas coisas são mesmo feitas com esferovite para a gente poder ver aquelas artes que a gente vê muitas das vezes nos vídeos. Bom, vamos fazer a parte de baixo, onde vou fazer cobrir todo ele com maçapão e mostrar-vos como fazer babados. Aqui já tenho outra parte que vou sobrepor. Antes de sobrepor, eu quero vos explicar o que não expliquei-vos no primeiro vídeo, na primeira cobertura. Tem vezes que vocês cobriram um bolo e ele aparece uma racha, vamos supor aqui embaixo, não é? Ele está a rachar, está a cortar, então logo que cobriu o bolo, viu que tem uma rachadura, açúcar, vão fazer este movimento de baixo para cima, um movimento suave, a puxarem. Ok, vão fazendo isto, olha onde está a racha agora. Movimentos bem suaves. Olha que ele já disfarçou.
Então, é só ir fazendo isto. Tens esta imperfeição. Pegou maçapão novamente com açúcar. Movimentos suaves também, vão fazendo isto. Ok? Cobrir bolo sempre de baixo para cima. Nunca façam isto. Depois de colocarem a pasta, fazerem isto. Não, porque ao fazer isto, tu estás a desgastar ele por aqui. Esta zona está a desgastar ele. E ele corre o risco desta zona ficar fina e ceder. É sempre para cima. Porque estás a puxar aquele peso que está por baixo, estás a puxar para cima. Vão fazendo isto. Nunca cobriu primeiro a parte onde vocês vão juntar ao bolo e manter fixo esta zona. Cobriu o maçapão, pegou esta zona, colou, ter segurança que realmente esta zona colou. Depois é que vão já começar a colar a parte que está aberta, começarem já a alisar. Para fazer a quina, eu coloco açúcar em pó ou maisena, depende do que vocês conseguem trabalhar melhor com ele. Coloco em cima do bolo para tirar a umidade. Encosto esta espátula no lado, esta venho, faço este movimento, puxo, depois vem, alisa, vai alisando. Esta espátula vai puxar o de cima ao encontro desta. Vem, puxou, encostou, fez este movimento. Fiz um lado só para vocês verem a diferença. Vocês conseguem reparar esta zona e esta zona, ok? Depois vão puxando, para se tiver aquelas partes que saíram, vão puxando ele assim. Ok. Se às vezes eu cobro de bolo aqui tem um excesso de maçapão, criou uma barriga por baixo, tem muito excesso. Só pegar a espátula reta. Onde tiver excesso, ele vai puxar aquele excesso, tá bem? Onde ele tiver excesso de massa, ele vai puxar. Depois cortarei novamente com cortadora.
Bom, aqui eu vou bolear. Para bolear com os dedos, é só pegar a ponta e vai apertando somente a ponta. Então, vou pegar água. Pode ser cola de CMC mesmo, eu aqui estou a usar água mesmo. Então, o processo é basicamente este. Vão colando. Depois de colarem, vão fazer pequenos movimentos, abrindo.
ok? Então, basicamente, este processo vão cobrir todo ele fazendo este processo. Bom, agora vamos fazer alguns detalhes para colocarmos para finalizarmos o nosso bolo, né? A nossa decoração. Bom, aqui estiquei a massa pão fina. Vou levar um cortador redondo. Vou levar um cortador redondo. Boleadora. Vamos colocar um bocadinho de água só no centro. Para apertar. Vamos apertar assim. Depois vamos deixar ele assim. Apertou no meio, somente o meio. Novamente. E deixa ele ficar assim, a secar. Agora vou fazer este tipo de arranjo de flor neste molde. Vocês podem comprar ao vosso critério, ou fazer a decoração também ao vosso critério, mas eu vou usar este aqui para fazer o acabamento em volta do buraco que está no bolo. Então, vamos tirar o excesso.
Bom, eu agora vou vos ensinar como sobrepor os bolos. Eu aqui tenho esferovite, mas eu vou vos ensinar a técnica de como vão sobrepor os bolos. Eu tenho aqui duas opções. Tenho o tubo, chamam de tubo PVC, acho que é isso, tubo de energia. E tenho o palito de churrasco. Então, o mesmo processo é o mesmo que vamos usar com os palitos, tá bem? Vamos supor que isto é um bolo. Então, vamos pegar, deixa-me ver onde está a base fina. Bom, tenho aqui uma base fina. Então, o que é que eu vou fazer com a base? Tem umas ligeiramente mais finas, que é um pouco mais maleáveis, fáceis. Eu uso essas bases um pouco mais grossas quando são bolos de casamento, bolos acima de 4 andares, bolos grandes, né? Uso essas aqui. Então, vocês vão comprar a base ou vão fazer a base. Este bolo eu vou sobrepor aqui. Então, o que vão fazer? Vão medir o diâmetro, tá bom? Vão medir o diâmetro do bolo. Então, essa como é grande, eu tirei que cortar para ela ficar como é que se diz? No diâmetro do bolo mesmo. Tem que ficar assim, como está aqui. Tem que ficar exatamente assim. Então, depois de fazerem isso, medirem e tudo mais, verem que realmente está a mesma medida do bolo, que vão sobrepor, vem em cima do bolo, que há de vir este, vão calcar, marcar antes o meio, para não haver falhas. Vão levar o palito, eu não sei se vai furar este, o palito ou o tubo de PVC, vão colocar no meio. Ok? E vão partir ou cortar, dependendo da espessura do tubo ou do palito. Então, novamente, vem, colou. Ok? Ele não pode sair, tem que estar mesmo. Tem que estar mesmo na altura do bolo mesmo. Porque se estiver muito para dentro, corre o risco de afundar. Se estiver para fora, corre o risco do bolo estar a balançar, ok? Então, feito isso, vão seguir essa sequência também para não correr o risco do bolo desabar para um lado. Então, começando, vem para aqui, espetou o palito, colocou o tubo ou palito. Então, vem para este lado, mesmo processo. Então, tem os dois lados bem alinhados, ok? Então, novamente, vens para o meio daqui, colocas, seguindo novamente a mesma sequência, colocou. Então, tens os 4 cantos alinhados. Deixa eu mostrar. Tem aqui 1, 2, 3, os 4 cantos. Então, se vocês acharem que querem ter mais segurança, eu faço os 4 cantos com o tubo de PVC. Mas quando for palito, o tubo de PVC como é grosso, então não tem o risco de desabar. Mas, se quiserem deixar com mais segurança, se o bolo for muito largo, muito grande, então, vem para o meio destes dois, um pouco mais para dentro, colocou, ok? Então, seguindo a mesma sequência, colocou, aqui também vem, e coloca, tá bom? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, um pouco mais para dentro,
Com o tubo também, mesma coisa. Sempre tem que ter no meio. Então, aí quando vens, colocas a base. Podes colocar um bocadinho de creme ou levar a maçapão, umedecer com água. Umedecer bem com água, para ficar tipo uma cola. E colar a base para não estar a dançar. Então, agora vamos sobrepor o bolo. Bom, para sobrepor o bolo, eu gosto de usar sempre esta espátula com esta curva, com este nível. Porque se for um bolo, esta espátula é muito grande, mas eu tenho uma mais pequena. Por exemplo, se for um bolo muito grande, então tu quando colocas, carregas o bolo, terminou aqui, então fica fácil de tu estás a tirar sem marcar o bolo. Então vamos pegar, sem fazer muita pressão. Pegou, tem que pegar assim, ok? A espátula tem que passar um pouquinho mais que o meio do bolo, para não correr o risco de desabar. Pegou, veio para cima, deixou, colocou a mão em cima, faz este movimento. Vai puxando devagar. Porque se tu fazes este movimento, como pode ver, ele puxou-me aqui. Vocês conseguem ver, eu a fazer este movimento logo a puxar, ele puxou-me a massa. Então, se eu faço este movimento a puxar a espátula, não corro o risco de puxar-me a maçapão. E prontos, mesmo processo, o de cima também. Vão fazer, se for 3 andares, 4 andares, o mesmo processo. Vão fazer como eu expliquei embaixo. Quando são bolos muito grandes, principalmente de casamento, eu faço o quê? Pego a base, que eu vou sobrepor os bolos, e marco no meio. Faço uma marcação no meio e corto. Faço um buraco que consiga entrar o tubo do PVC. Mas esse buraco vocês têm que fazer com que todos centralizem-se ao colocar o tubo. Porque este tubo eu vou colocar a partir do... Se for um bolo de 5 andares, vou colocar a partir do 4 andar para baixo, ok? Então, tentem sempre centralizar o buraco, todos os buracos estarem todos centralizados no meio da base. Porque se vocês não cortarem no meio, for um pouco mais para o lado, então fica difícil de estarem a colocar o tubo. Então, é só colocar o tubo de cima para baixo. Ok, então pronto, espero que a explicação tenham entendido. Qualquer dúvida é só ligarem para eu explicar melhor. Eu também vou dar uma aula, acho que durante esta semana, darei uma aula em como vão fazer a sobreposição de um bolo com creme. Vou fazer bolo mesmo verdadeiro para sobrepor. Então, aqui vamos colar as nossas flores que nós vamos já fazer. Água, somente água, não precisa cola de CNC, água.
Então, aqui, como eu coloquei esta emenda desta flor e deste lado não tá igual, eu vou cortar para não ficar uma coisa assim diferente de um lado, do outro lado diferente. Então, vou cortar um bocadinho também de uma emenda igual. Então, aqui vocês podem pôr noivos, podem pôr flores, podem pôr uma luz, aquelas luzes fluorescentes, podem colocar iniciais dos noivos, ou uma bonequinha, uma princesa, tanto faz. A decoração já vai ser ao vosso gosto. Vamos fazer o topper. Vamos colocar flores no topper do bolo, com os detalhes dos fronfons que eu fiz. Então, para dar uma elevação, vou colocar um bocadinho de massa. Então, isto tem que deixar secar bem. Eu não estou a deixar secar, mas eu sempre gosto de fazer um dia antes e deixar secar bem, para não descair. Então, vou colocar água e vou colando. Vai ficar ela assim. Pode fazer com rosas, esse detalhe, com florzinhas, tanto faz. Vamos usar também a vossa imaginação, a vossa criatividade para poder fazer esse trabalho. Eu vou fazer uns arabescos, só para dar um toque com glacê. Bom, aqui tenho um stencil. Deixa eu pintar. Bom, vou pintar um bocadinho de amarelo. Então, vou levar o stencil.
Prontos, agora vamos pintar de dourado. Pode usar dourado, prata, depende da cor que vocês também quiserem usar. Então, aqui eu tenho pó dourado e álcool de cereais, ou podem usar óleo com o pó. Então, vamos pintar. Então, vamos fazendo isso, pintando todas as flores. Se quiserem, podem deixar assim branco, ou podem fazer esta parte de azul, depende, vamos usar a criatividade, tá bem? Aqui está. Bom, este acabamento eu não fiz todo, só mostrei a parte frontal para vocês verem como podem fazer. Ok? Eu fiz duas maneiras, pus um lado alinhado e este lado deixei meio inclinado, para vocês verem também que podem usar a vossa imaginação para decorar fazer este tipo de trabalho, ok? Eu no meio vou colocar umas flores que eu tenho já feitas. Então, são as flores que eu tenho aqui feitas. Então, vou colocar. Bom, aqui está. Espero que tenham gostado. Os funfons em cima. Espero que tenham gostado da aula. Embaixo também podem fazer um rodapé. Deixa-me fazer para vocês verem. Então, tenho aqui a fita. Bom, eu devia colocar a fita antes de colocar esta parte, para não ter que estragar.
Então, vamos colocar a fita. Eu, quando colo esse tipo de fita, eu gosto sempre de fazer CMC, cola de CMC, aplicar a cola de CMC para poder pegar a fita. Mas aqui eu não vou estar a fazer nada. Depois vocês podem fazer a cola e colar. Vou usar só um bocadinho de maçapão para colar ela aqui atrás com água. E já está. Bom, por agora é tudo. Bom, até a próxima aula. Tchau.